Salve galerinha, agora vamos para o último vídeo dessa série, que é a formação da Band. Esse tema é longo, então vamos por partes. O Halo surgiu na mente de 4 pessoas. O primeiro é Alex Serapia. Ele formou a Band em 1991 e seu primeiro trabalho foi Operation Desert Storm e teve um sucesso alcançando 2.500 unidades. Jason se uniu ao projeto junto com Alex e fizeram Minotauro Labirinto de Creta, um protótipo de RPG. Eles decidiram aventurar e fizeram um jogo de FPS inspirado em Wolfenstein, chamado Pathways into Darkness, onde o jogador assumia um soldado tentando derrotar uma entidade do tipo Deus da Destruição que desperta vários monstros na Terra, em um local com pirâmides, um pequeno gostinho da obra dos dois. Com o sucesso do jogo, eles montaram um estúdio em Chicago. Trabalhando com estúdio, eles começaram a sua primeira franquia deles, um FPS chamado Marathon, um jogo futurista que assumia uma nave cujo objetivo era impedir que a nave seja invadida por aliens, mais semelhante com Halo. Ele tinha multiplayer e gráficos muito bons, mas era muito parecido com Doom. O estúdio quebrou o ciclo produzindo um jogo chamado The Fallen Lord, investindo 2 milhões e arrecadando 14 milhões. Com isso, o estúdio mudou para a Califórnia com mais funcionários e uma sede maior. O jogo teve continuação e também foi um sucesso. Nessa época, a Band trabalhava em um projeto novo e secreto com o codinome Nose de Macaco, e depois veio a ser chamado de Blam. Esse é o primeiro nome de Halo. O projeto inicial era fazer um jogo em terceira pessoa. Aí entra duas figuras importantes, Marcus Lita e Joseph Stadia. Entrou para a Band em 97 e foi muito importante na arte e level design dos jogos, e trabalhou com Jason no Halo desde o início. Na beta, o Proto era chamado de Super Soldado e sofria constantes transformações. O japonês Shinkai Uine ajudou a definir mais o visual do herói. Queriam algo mais robusto e intimidador, ou seja, eles queriam um macho peludo como protagonista. Halo significa auréola e é um jogo de ação em primeira pessoa de ficção científica desenvolvida pela Band e apresentado pelo Steve Jobs na conferência Spomec World. Apesar de estar em beta, tinha muita coisa já avançada, como o modelo dos espartanos e das raças rivais. Um fator curioso é que ele foi anunciado pela primeira vez por Steve Jobs e para a Mac. Isso aconteceu por interesse. O teaser teve um destaque. A Microsoft depois comprou o estúdio para se tornar exclusivo de Xbox, que tinha a difícil missão de bater de frente com o PS2. Na versão beta, o jogo seria em terceira pessoa, sendo controlado por um auxílio do mouse. Eles tiveram que mudar porque não daria certo nos consoles. O Halo foi lançado em 2001, comemorando este ano 20 anos, mas sua exclusividade foi quebrada em 2003. O nome do jogo mudou para Halo Combat Evolved, porque para a Microsoft tinha uma sonorização melhor, mas a Band odiava essa extensão, como também ela odiava o fato do jogo ser em primeira pessoa. A história do Halo é gigante, então não vou dar um foco nele, mas o Halo da Band foi um sucesso e que garantiu sequências na era da Band foram Halo 2, Halo 3, Halo Wars, Halo 3 DST e Halo Reach, porque a Band se separou da Microsoft. Em outubro de 2007, o contrato da Band se encerrou, mas para surpresa de todos, a Band se recusou a renovar novamente. Mas o Halo DST é de 2009 e o Reach é de 2010, e ambos são da Band. Porém, são projetos que estavam sendo feitos de longa data, e sem contar que Reach e DST foram produzidos ao mesmo tempo, por duas equipes diferentes. Quando zeramos Reach, tem uma mensagem de adeus da Band para os fãs. Por quê? A Band falava que era complicado trabalhar com a Microsoft por ela ser uma empresa autoritária, interferia o tempo inteiro e queria mudar isso e mudar aquilo. Isso frustrou também, ela passou a contar os dias para o contrato acabar e começou a fazer um projeto paralelo, caso não renovasse o contrato, e que acabou acontecendo. O Halo ficou com a Microsoft mesmo sendo a criação da Band. Alguns funcionários ficaram na Microsoft e formaram a 343 Indústrias.
Esse estúdio recebeu a responsabilidade de fazer uma nova trilogia. No início, a 343 tinha 12 funcionários e depois tiveram que contratar mais de 200. Porém, os problemas não demoraram muito para aparecer e a maior parte dessa culpa é da Microsoft, que contratava funcionários não qualificados, e isso refletia no roteiro, animação e direção de arte péssimas. Diferente da Band, que trouxe um enredo complexo no início e foi aliviando com o tempo, finalizando no 3, deixando tudo tranquilo no enredo do DST e Reach, a 343 pegou o enredo mais difícil. Porém, eu não vou focar na história agora, porque o vídeo vai ficar gigantesco. A história do enredo da era da 343 é grande, então não vou dar um enfoque agora. Por fim, eu vou falar sobre o Halo Infinite da 343, que eu tinha falado no primeiro vídeo, lá no comecinho, que esse jogo seria mais um jogo medíocre da Microsoft. Porém, eu falei que eu poderia estar errado e eu queria estar errado. Infelizmente eu estava errado. O Halo Infinite é um dos melhores jogos desse ano. Não é à toa que ele ganhou como jogo do ano pelos jogadores. Isso significa que a 343 ela conseguiu se redimir e trazer um jogo que os fãs merecem, que é um jogo muito bom em primeira pessoa chamado Halo. Então acaba aqui, né? Então, se você quiser saber mais informações, pesquise, não deixe só conhecimento aqui nesse vídeo, procure mais se você quer saber mais sobre essa franquia Halo ou quer saber mais sobre a Microsoft no geral e o Xbox. Pesquisem, vou deixar aqui no link um vídeo sobre outro canal que também fala sobre Halo, fala também sobre Xbox na descrição, que é o... E também vou deixar no comentário fixado para vocês, se vocês quiserem ver. Os próximos vídeos vão ser sobre o Infamous de PS3, o Infamous 1, o Infamous 2 e o Infamous Second Edition de PS4. Eu vou falar porque ele, na minha opinião, é o melhor exclusivo de PlayStation. Então é só isso, valeu, até a próxima. Eu não estou enrolando para dar 8 minutos, eu só estou me despedindo de vocês. Valeu, galera, até a próxima. Agora o próximo vídeo vai ter conteúdo realmente verdade, porque o PlayStation é onde tem os melhores exclusivos. Então amanhã vai ter